sejam bem-vindos ao Sistema Your Place de ensino. Eu sou o professor Gabriel, sou professor de Química e hoje nós falaremos sobre a água. Então vamos começar por algumas propriedades da água, certo? Nós sabemos que a água ela é composta, por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, daí o nome água, H2O, Bom, então a primeira propriedade importante da água para a gente é a propriedade dela ser um solvente universal, tá? Que é o quê? A capacidade dela dissolver outras substâncias. Então o que acontece? Por exemplo, quando você vai tomar um café e fala, nossa, esse café está muito forte. O que eu faço? Jogo um pouquinho mais de água quente no café para dissolver o café, certo? Ou seja, eu vou pegar aquela quantidade de pó de café que está ali misturado, vou jogar mais água, o que vai acontecer? A quantidade de água para a quantidade de café vai aumentar, essa proporção aumenta, então eu vou dissolver esse café e ele não vai ficar mais tão forte, tá certo? E isso vai funcionar basicamente para qualquer substância que a gente possa jogar na água e misturar, que ela vai dissolver. Eu dei o exemplo do café, mas nós temos o açúcar, que a gente joga o pozinho de açúcar ali, dá uma mexidinha e o pozinho some, É lógico, estou jogando pouco açúcar. Se eu jogar muito açúcar, aí eu vou ver aquela areiazinha branca, no fundo do recipiente, que aí já é um outro processo, tá? É um processo onde há saturação, ou seja, a quantidade, de soluto, ou seja, a quantidade de açúcar que eu joguei é tão grande que aquela quantidade de água ela não dá conta de dissolver todo aquele açúcar, aí ele satura e gera aquele pozinho no fundo que a gente chama de corpo de fundo, tá certo? Mas a primeira propriedade da água é a dissolvente, que é a capacidade justamente de pegar esses elementos e se misturar com eles. Então nós vemos aqui na nossa figura da esquerda, certo? Uma pessoa colocando, misturando o soluto e o solvente para gerar uma solução. O solvente é justamente o elemento que vai estar dissolvendo e o soluto é o elemento que está sendo dissolvido, tá certo? E aí eu vou gerar uma solução, tá? De maneira geral, o solvente ele vai ser líquido, vai ser meio aquoso, mas a água não é o único solvente que nós temos, tá? Ela é o solvente universal, porque justamente por ela ser uma substância polar, tá? Como assim uma substância polar, professor? Quer dizer que a água vem toda do Polo Norte? Não, ela é polar porque se a gente for pegar lá a molécula de água, tá certo? Ela vai ter uma divisão de cargas, ela vai ter um lado positivo e um lado negativo, ou seja, ela vai ter polos. E aí justamente por conta dessas cargas, ela tem uma facilidade maior de formar compostos químicos, porque qualquer coisa que eu jogue nela vai ser atraído por conta dessa polarização da água, e nessa atração eu vou ter a dissolução, tá certo? Por isso que a gente diz que a água é um solvente universal. E a gente tem aqui na figurinha da direita, já um exemplo da água dissolvendo uma substância líquida, porque a gente sempre tende a pensar que o soluto é um pozinho, é algo sólido que eu jogo ali no solvente e ele vai dissolver. Mas eu também posso dissolver líquidos, como o exemplo que eu dei anteriormente, se eu tenho café, o café já pronto, ele é um líquido, tá certo? Eu vou ter um particulado ali, algumas partículas de café soltas ali, e eu vou jogar mais água para dissolver ainda mais. Bom, a segunda propriedade que a gente vai ter da água é a propriedade de ser um regulador térmico, tá certo? Como assim? O que acontece se a gente, nesse período agora de verão, por exemplo, for correndo na rua? O que vai acontecer? A tendência natural é que a gente comece a suar, A tendência é que a gente sue. Não é soe, tá? Sue. Quem soa é sino, tá certo? No corpo humano, sua. Emite água através dos poros. Mas por que isso acontece? Professor, mas a gente só sua quando está muito quente ou quando a gente está fazendo alguma atividade física muito intensa, Por quê? O nosso corpo ele tem a propriedade de sempre manter-se a uma temperatura estável, Quando a gente tem uma variação muito grande dessa temperatura, a gente fica com febre,
tá certo? Ou a gente vai ter uma queda de temperatura, consequentemente uma queda de pressão, e quando a gente sai dessa temperatura média do corpo humano, a gente começa a passar mal, tá certo? E aí, como é que o corpo faz para regular essa temperatura? Quando esquenta muito, certo? Ele faz com que o corpo comece a pedir que a gente passe a ingerir mais água, porque essa água que está dentro do nosso corpo, ela vai absorver calor e vai ser eliminada pelos poros. E aí a gente começa a suar. Para quê? Para que mesmo na atividade física, que era para o nosso corpo esquentar, né, o nosso corpo mantenha uma temperatura constante. Tá certo? Bom, e aí aqui nós temos como exemplo, né, além do corpo suando, que a gente vê aqui na figurinha da esquerda, né, uma pessoa que deve estar ou com calor ou acabou de praticar alguma atividade física, tá certo? E aqui à direita nós vemos essa regulação térmica no ciclo, né, no ciclo do nosso planeta, tá certo? A água, ela vem o sol bate nos mares, né, nos rios, lagos, a água começa a aquecer, evapora, tá certo? Não toda a água, mas a água que está ali na superfície, ela vai evaporar. No que ela evapora, ela chega na estratosfera, é uma região, né, que tem menos absorção de calor, que o ar é mais rarefeito, então é uma região naturalmente mais fria. Então ela perde aquele calor que ela absorveu para evaporar, condensa, e aí a gente tem o fenômeno da chuva, tá certo? E esse ciclo da água, né, de evaporação e chuva, ele faz com que nós tenhamos, né, a nossa vegetação alimentada, com que nós tenhamos, né, o nosso dia a dia mais fresco, né, não fica aquele calor insuportável. Por isso que é importante que a gente mantenha esse ciclo da água constante. Como é que a gente faz isso? Evitando as queimadas, né, evitando o desmatamento. Então, a água ela vai ter um processo, ela vai fazer parte da nossa vida e ela é fundamental para o ser humano. Não só por uma questão da gente precisar beber água para viver, mas porque ela permite que nossos alimentos sobrevivam para a gente poder ingerir, ela permite que o nosso clima não esquente tanto, nem resfrie tanto, tá certo? Então, ela vai ser um regulador térmico fundamental para que a vida humana continue existindo. Bom, diga. Eu continuo gravando, sem nenhum problema. Só ajusta aqui, só ajusta aqui. Porque isso aqui tá apertadinho mesmo. Não. Ok. É só porque tá aparecendo. Tá tranquilo. E a partir da alta, né? Isso. Continuo gravando normal. Vai. Bom, então agora que a gente já sabe de algumas propriedades importantes da água, né, nós ouvimos falar bastante sobre a água potável, né? O que seria essa água potável? É a água que ela está própria para o consumo humano, ou seja, ela está preparada para ser consumida por nós. Por quê? Nós podemos beber a água de qualquer forma? Não, né? Que senão eu vou estar com sede, eu vou lá no valão, bebo água do valão. Né, eu vou lá na privada, bebo água da privada. Não, né, a água ela tem que estar na condição que a gente possa beber, senão a gente vai passar mal. Essa condição da água de estar pronta para o consumo é o que a gente chama de água potável, tá certo? Que aqui ela é popularmente chamada de água pura, tá certo? Mas ela tem algumas propriedades que elas devem ser respeitadas para essa água ser considerada potável. São elas quais? Né? Ela deve ser incolor, ela deve ser insípida, ou seja, ela não deve ter sabor, tá certo? E ela deve ser inodora, ou seja, sem cheiro, tá? Ah, pessoa, a água é insípida, a água não tem gosto? Não. Você já alguma vez na sua vida você já comprou uma bala sabor água para chupar? Não. Né? Alguma vez você já bebeu um refrigerante sabor água? Não. Porque a água ela é considerada insípida, ela não tem um gosto forte. Né? Por isso que nós não conhecemos nenhum ser vivo que não goste de água e por isso não beba água. Ele precisa beber água e uma das formas de garantir que todas as pessoas gostem de beber água, né, é que ela não tenha gosto. Porque se ela tiver algum gosto, vai ter alguém que não gosta daquele sabor. Certo?
E ela também deve conter alguns sais minerais importantes para a nossa saúde. E isso daí é algo que deve ser garantido. Por quê? Se nós não tivermos esses sais minerais, o nosso corpo não vai se nutrir da maneira correta. Tá certo? Então nós temos aqui as fotos só ilustrando, né, como é que essa água potável chega a gente, né, através da água da pia, né, ou a água da bica sendo utilizada para tomar banho, tá certo? Agora, uma pergunta: se a água que chega na nossa casa é a água potável, por que nós precisamos de um filtro de água para poder beber essa água? Porque nós não enchemos simplesmente a água da bica e bebemos. Temos algumas pessoas que fazem isso, né? Enchem a água da bica ali e bebem. Mas isso daí não é o recomendado. Porque a água, ela sai limpinha, própria para consumo das empresas de tratamento de água, como no caso aqui do Rio de Janeiro, da SEDAI. Tá certo? Porém, a tubulação que ela passa para chegar até a sua residência não é uma tubulação que eles garantem que seja muito limpinha, porque está ali há muitos e muitos anos, oxida e tudo mais. Por isso, para garantir que a água esteja própria para consumo, é importante a gente ter um filtro na residência que retire esses micro-organismos, né, que podem vir a entrar na água no deslocamento da estação de tratamento até a sua residência. Bom, outro tipo de água que nós temos é a água destilada, tá certo? Que é uma água que não tem nenhum tipo de substância dissolvida nela. Tá? É uma água sem sais minerais, sem nada. É só H2O, tá certo? E aí, esse tipo de água ela é importante para quê? Fala, professor, então quer dizer que assim, a água destilada é a água mais pura que a gente tem, então por que a gente não bebe água destilada? Justamente porque nós precisamos da água potável, não destilada, porque ela tem que ter os sais minerais importantes para o nosso organismo, tá certo? Se ele não tiver, ela não vai estar nutrindo a gente. E a água destilada, justamente pelo fato dela não ter nenhum sal mineral, né, nenhum tipo de produto dissolvido nela, ela vai ter alguns impactos negativos no corpo humano se ingerida. Tá? Então ela é utilizada em laboratório, né, para experiências, onde a gente precisa da água ali limpinha, só a água, sem nenhum sal mineral, sem nada. Ela é muito utilizada em laboratórios químicos para fazer experimentos ou para produção, né, de alguns compostos químicos. E aí como é que a gente obtém essa água destilada? A gente vê aqui na figurinha da direita, né, o que a gente chama de processo de destilação simples, onde eu tenho a água com seus sais minerais, a água, né, com compostos ali dentro, ela é fervida, e aí após ela ser fervida, ela passa por um tubo, né, que a gente chama de condensador, tá certo? E aí esse tubo vai fazer com que a água que virou vapor, né, aquecida, volte a virar líquido e seja depositada, né, em um Erlenmeyer, né, ou seja, em um recipiente. E aí o sal, ele não evapora porque ele é sólido, ele vai permanecer no tubo inicial e a água vai chegar pura nesse novo tubo. Bom, e assim como a gente tem a importância, né, da água chegar pura para a gente, nós temos que falar que também da importância de não poluirmos essa água para que a gente mantenha, né, a água do planeta sempre em condições de consumo pelo ser humano. Tá certo? Então, quais são as principais fontes de poluição que vão prejudicar, né, a qualidade dessa água? A primeira é a falta de tratamento de esgoto, ou seja, quando a gente tem lá a água que sai da nossa residência, né, seja através da descarga, né, seja através da pia, quando a gente lava a louça, que mistura, né, com alguns compostos orgânicos, se essa água ela sai da nossa residência e vai direto para o mar, tá? Imagina que a gente está produzindo esse lixo diariamente jogando ali. Vai chegar um momento que aquela área vai saturar, né? E o próprio mar não vai dar conta de dissolver aquele lixo e de fazer com que aquele lixo seja transformado em outros compostos químicos. E aí vai começar a prejudicar a água que vem para a gente. Ah, professor, mas a gente não bebe a água do mar, então qual é o problema de jogar, né, o lixo, o esgoto no mar?
por conta da biodiversidade do mar. Todos os seres que vivem ali, os peixes que a gente se alimenta, tá certo? Esse lixo, né, às vezes o esgoto ele não vai para o mar, ele vai para o rio. E aí, a água que a gente bebe é água de rio, é água doce, tá certo? Que é a água sem sal. Então é importante sim que a gente tenha um sistema de tratamento de esgoto adequado para evitar a poluição dessa água que a gente ingere, tá certo? Outra fonte de poluição, né, hoje é uma das principais, é a indústria, né? Principalmente a indústria de mineração, indústria de petróleo, tá certo? Por quê? Porque a indústria de petróleo ela tem os riscos de no transporte de petróleo haver, né, derrubada dos galões no mar, ou qualquer problema que dê na embarcação, aquele petróleo ele vai parar no mar e prejudica toda a biodiversidade, como nós tivemos um incidente, né, na década de 90, onde o navio petrolífero da Petrobras, né, teve o seu petróleo vazado no oceano, e a gente teve uma figura como essa aqui, que a gente tem na tela, né, do passarinho aí coberto de petróleo. Então é importante a gente pensar em formas, né, da extração desse petróleo terem um impacto menor na natureza. Não só na água, como também no ar que respiramos. Tá certo? A poluição causada pelas indústrias, né, porque para produzir bens de consumo que nós temos hoje, por exemplo, a Havaiana, né, que a gente usa no pé, um tênis, uma roupa, a indústria ela precisa de água, tá certo? Ou esse lixo que ela produz vai para algum lugar, né? Às vezes, esse lixo é um lixo líquido que vai sair pelo sistema de esgoto e é um líquido altamente nocivo e vai para as redes, né? As redes de água que nós temos. E o principal, a gente tem uma destinação correta para o lixo. Por quê? Esse lixo residencial, né, quando ele vai para um aterro sanitário, para um lixão, se nós temos um lençol de água passando ali por baixo, esse lixo ele vai produzir o que a gente chama de chorume, que entra na terra, né, que seria como se fosse o caldinho ali misturado de todos aqueles lixos juntos, que vai para a terra e atinge o lençol freático. E esses lençóis freáticos também são, né, de água doce, são importantes para o nosso consumo. Então, é mais uma das formas, né, que nós temos aí que combater de poluição para que a gente tenha uma qualidade de água e garantimos, né, que vamos ter água para a humanidade pelas próximas gerações. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos bons estudos.